A paz do Senhor, povo de Deus, passando para mais uma EBD em um minuto. Nesta ocasião, estamos na lição de número 5 e nesta quinta-feira nós vamos meditar como leitura bíblica diária um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e os versículos de 1 ao 3. Mas antes de irmos para o texto, eu te peço que se inscreva aí no canal, curte, comenta, compartilha e ativa os sininhos das notificações para que você possa ser avisado quando for postado mais vídeos pelo canal. Glórias a Deus. Vamos para o texto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isto mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Glória a Deus por isso. Meus irmãos, esse texto aqui, escrito aos Hebreus, e a carta, na verdade, a carta aos Hebreus, ela é de autoria anônima. Você não vê, não lê um autor para esta carta, não tem nas Escrituras. Mas, por característica, nós conseguimos, lendo, perceber algumas particularidades e dá para entender mais ou menos, não quem, mas as pessoas ou o tipo de pessoas que escreveram esta carta. A carta aos Hebreus começa com a palavra: havendo Deus outrora, em algumas traduções, mas na minha, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, anuncia que ele falou em Cristo. Entenda bem. Aí o texto diz, outrora, falado aos pais e aos profetas. Dar-se a entender mais ou menos uma pista aí de quem, ou a natureza, né, a naturalidade, ou a nacionalidade, melhor dizendo, das pessoas que escreveu a carta aos Hebreus. A referência dos pais, esse pais, deixa claro que o destinatário da carta era cristão judeu. Ou até, a gente já estudou em outras lições do trimestre do ano passado, sobre os judeus, aliás, sobre os cristãos judaizantes. Eram judeus que se convertiam ao cristianismo, servia a fé cristã, mas não abdicava, não deixava as práticas judaicas. Eram chamados de cristãos judaizantes. Pode ter sido alguém com essa característica, como também pode ser apenas cristãos genuínos que abdicaram da prática judaizante, mas mesmo assim era de naturalidade judeu. Então, dá-se a entender que era esse povo, tinha sido cristão judeu. Por quê? Os pais, essa palavra pais, era dada às pessoas de mais antiguidade na igreja, de pessoas mais patenteadas, anciões da igreja, doutores, mestres da igreja. Então, eram chamados de pais da igreja. E profeta
E aqui ele declara a referência aos pais, deixa claro que o destinatário da carta era cristão e judeu. Deus havia falado aos antepassados por meio dos profetas e agora por meio do seu filho. É interessante o professor falar isso para os alunos e os alunos que estão assistindo também este vídeo entender que o ministério profético já não existe mais. Não existe mais o ministério profético. O ministério ou os dons de serviço é distribuído pela igreja na atualidade para quem? Para os obreiros, presbíteros, evangelistas, pastores. Esses são ungidos pelo pastor. Mas profeta, ninguém unge mais. Outrora, o próprio Deus levantava profetas. Os profetas tinham aquele ministério, eles eram ungidos, consagrados. Porém, hoje, não. Hoje temos profeta na igreja? Sim. Por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo derrama aos seus a quem ele quer e a hora que ele quer. O dom de profecia, ou o dom de profetizar, em algumas traduções. Mas o ministério profético, nenhum pastor dará esse cargo eclesiástico. Eu sou profeta. Tu é profeta por intermédio do Espírito Santo, pela misericórdia do Espírito Santo que te dá o dom de profetizar. Mas ser ministro profeta, não existe mais o ministério profético. Então é isso que diz a carta, que antes ele falava aos pais da igreja, pelos pais da igreja e pelos profetas, mas hoje ele fala pelo intermédio do seu filho, pelas escrituras ou pelo dom de profecias. Aleluia. Esse foi a explicação do primeiro versículo. O versículo 2, ele vai nos explicar que o filho não é simplesmente um mensageiro humano. Não, não. Ele não é simplesmente um mensageiro humano que vinha e entregava outrora a palavra do Senhor ao seu povo. Não, ele não é um mensageiro, ele é o proprietário, ele é o herdeiro de toda criação. Nem tampouco, entendam isso, nem tampouco ele é uma imitação de seu pai. Mas como assim? Hoje em dia, os grandes governos, os grandes políticos, os grandes empresários, eles preparam o seu filho para o suceder. Meu filho vai tomar conta dos negócios. Prepara o meu filho para governar o país, governar a nação em meu lugar. Eu preparo o meu filho para ser o presidente da empresa, a tomar conta dos nossos negócios. Não. Não, não. Ele não é uma imitação do seu pai. Aleluia. Não. Ele é o próprio dono, ele é o próprio Deus e ele é o Filho de Deus. Aleluia. Versículo 3. O Senhor Jesus Cristo é igual, entendam, ele é igual a Deus em todos os aspectos. Ele é igual a Deus em todos os aspectos, em essência, em divindade. Aleluia. Glória a Jesus. É muito importante você pontuar essas narrativas que eu estou falando, porque isso tira dúvida de muitos alunos. Façam perguntas aos alunos acerca disso. E aqui o apóstolo Paulo testifica esse pequeno texto que eu li para vocês. O texto que eu li, o Senhor Jesus Cristo é igual a Deus.
Aleluia. Em todos os aspectos. Porque lá em Colossenses, e no capítulo 2, versículo 9 de Colossenses, Paulo vai dizer, sabe o quê? Nele, esse nele é Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. É que Paulo está dizendo que em Jesus habita a plenitude da divindade. O que é uma coisa plena? É uma coisa superior. É uma coisa lá para cima, lá para as alturas, grande, imensa. Nele, em Jesus Cristo, o Filho de Deus habita toda a plenitude da divindade. Aleluia! Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus. Receba essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus os abençoe.